Então a gente finaliza essa primeira rodada. A partir de agora, cada um terá 3 minutos para continuar a discussão. Eu já, de cara, eu gostaria de levantar aqui uma discussão sobre uma concepção que muitas vezes nós temos com relação àqueles que estão presos. Muitas vezes, boa parte da sociedade parte do pressuposto de que quem está lá preso está porque merece. Nós não temos o senso crítico, na maioria das vezes, de entender que o Estado também é falho. Ou melhor, o Estado é uma abstração que é tocado por pessoas e pessoas que, por consequência, são falhas. Então, nem todos aqueles que foram buscados pelo Estado e colocados naquela situação de liberdade privada estão ali porque, de fato, elas, entre aspas, merecem estar ali. E uma outra situação, penso que seja muito importante também para nós discutirmos, é algo que foi tangenciado aqui pelo professor Hugo Leonardo, esse contato e essa convivência do preso com a sua família. Uma das formas de tensão mais eloquentes no sistema carcerário é o tratamento do sistema com os familiares dos presos. E aqui cito textualmente a questão das revistas vexatórias. A forma como o sistema lida com essas pessoas, a forma como é feita a filtragem dessas pessoas para visitarem os seus presos é uma forma, na maioria das vezes, aviltante. É degradante para quem assiste. E no YouTube tem vídeo de que forma se faz a revista manual. Tenho visitado o país pela Coordenação Nacional de Acompanhamento do Sistema Carcerário e sempre tenho a preocupação de ir nas salas da revista manual. E é sempre muito degradante. É um espelhinho colado no chão, é um banquinho que é apropriado para o familiar do preso sentar, para que fique à mostra as partes íntimas do familiar, para que ela seja apalpada. E tudo isso podendo ser resolvido com a utilização, né, de detectores, de body scans, enfim, uma série de tecnologia que estão à mão. E há recurso para isso. Só o Fundo Penitenciário Nacional tem cerca de 4 bilhões de reais contingenciados. Como muitas vezes a sociedade não cobra, o governo, como tem que fazer economia para atingir a meta de superávit primário, com a qual ela se compromete com os organismos internacionais, ela acaba não mexendo nesse tipo de recurso, porque ela iria para uma área que não é uma área que levante tanto interesse da sociedade. Pessoal, veja só, eu fiquei feliz que eu dei uma pescada aqui do lado e aí verifiquei que o que eu vou falar vai dar sequência aqui no colega. Então eu vou dar uma boa levantada aqui. Exatamente, perfeito. Veja só, dando sequência a essa ótica do trabalho, pessoal, é interessante que a gente visualize esse critério da ressocialização. Ele tem vinculação sim com o trabalho, não se engane. E na verdade, quando eu visualizo isso, eu tenho critério utilitarista por trás. E veja só, se você fizer uma análise histórica, eu verificava o que vivia o Estado na época do absolutismo. Impostos. Ele impostos. O nobre trabalha, ele impostos. E se você verificar a época do absolutismo, eu tinha uma junção de uma nobreza que vivia de impostos vinculada ao período de beligerância de quem? Dos Estados europeus. O que acontecia? A quantidade de impostos ela aumentou gradativamente, certo? Um critério avassalador, em que as pessoas passaram a vender suas posses. E aí, nesse período, você verificava que a maioria da população ela vivia onde? No campo. Então, o que você verifica? Há uma migração dessas pessoas que moravam no campo para onde? Para os centros urbanos, para viver da mendicância. Claramente, você vai verificar o quê? Eu tenho uma mão de obra indesejável de pessoas que não estão aptas a trabalhar nos centros urbanos, eu tenho uma grande sacada. Se essa pessoa não tem posses e não pode mais contribuir com a minha vida de monarca, eu tenho que utilizá-la de alguma forma. Então, como é que eu posso utilizar? Não só a vigência também da ideia canônica de uma
organização, que a organização não tem nada, como você vê em relação à pegaria, você vai verificar o quê? Eu vou pegar, e tive a grande sacada de pegar essas pessoas que primeiro não têm como contribuir com impostos e trabalharem para mim. Sensacional. E aí eu vou estar ao mesmo tempo colocando essas pessoas com trabalho que em tese é obrigatório e é função da pena, para trabalharem para mim sempre nos trabalhos mais aviltantes possíveis que o homem livre jamais faria. Que é o princípio do less e lage. Que é o que? Eu devo viver dentro do presídio numa condição sempre inferior à pior pessoa livre. E aí o que eu faço? Eu pego essa pessoa, coloco como função de sua ressocialização uma no trabalho através da sua exploração como mão de obra. Gratuita. É sensacional isso. Então, quando você visualizar que o trabalho sim pode humanizar uma pessoa, vá buscar lá suas raízes históricas, como isso virou uma vinculação de uma das finalidades da pena. Isso não está muito longe da gente. Tem um artigo meu que vai ser lançado junto com outro artigo do Francisco e dos colegas, eu falo sobre isso. Tem uma questão aqui com o Márcio, com o outro orientador, o Lucas, que ele me perguntou: o que você acha da privatização da prisão? Eu digo: depende. Se você verificar o que acontece nos Estados Unidos, é bizarro. Eu vou ter, só para finalizar rapidinho, um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, você vai ter presos ganhando por hora de trabalho 25 centavos do dólar. Isso é inferior a, por exemplo, um trabalhador que faz o mesmo serviço dele, talvez em condições melhores, na China. E está acontecendo o quê? Uma migração de investimento de grandes corporações como a Nike e outras empresas para evitar de mandar as pessoas trabalharem em outros países, porque isso pagava menos, para que eles façam exploração dentro da própria, que se chama carcerária. Uma pessoa que vai ser docilizada nos argumentos de Foucault, porque vai estar lá num local em que ele não vai se atrasar porque já está no local de trabalho, ele não pode reclamar porque isso pode ser uma falta grave, dentre vários outros argumentos que vão levar essa pessoa a uma semelhança do que era a escravização. Não tenha dúvida disso, que é o que pode acontecer aqui no Brasil. Certo? Não tenho dúvida que a sua fala quase que cala, viu? Da próxima vez eu referir pelo menos que você não vendo mais 30 segundos, porque Deixa mais a amostra seu roteiro. Mas isso trataremos depois. É certo. Não tenha dúvida. A primeira expressão que foi utilizada aqui foi ressocialização. Penso que é um dos pilares do sistema universitário. Isso é verdade? É a realidade? Então vamos ao trabalho. Todos nós ansiamos trabalhar, sair de casa, etc. E o preço? A primeira pergunta que pode se levar, ou melhor, a primeira hipótese que a gente pode tentar entender é a escravatura. Em 1888, os escravos acordaram livres, sem trabalho. É como se acordar preso, sem trabalho. É a mesma coisa, não mudou nada. Nós trocamos apenas sempre meia dúzia. Vou dar um exemplo para vocês em valor. Uma das sugestões que o Rodrigo, no livro que eu esqueci até de falar do livro, né? A Jefferson Penal, teoria crítica, né? Na verdade é uma teoria mais do que crítica, né? Ela é exibicionista em relação ao trabalho de um modo geral. Ele sugestiona que para cada 12 horas de trabalho, apenas 3/4 do valor do salário seja revertido em horas para o trabalhador. Isso é aviltante. Você vai estimular o trabalho? É melhor ficar tomando banho de sol. Se é que está insistindo. Não é? É aviltante. Um outro detalhe importante, por que a LEP falou tanto aqui? Por que a LEP, considerada infraconstitucional, ela efetivamente agride a CLT? Porque a CLT, quando ela fala de empregado e empregador, tá? Ela diz o seguinte: aquela pessoa que presta de serviço de natureza não eventual a empregado sob salário mediante remuneração, onerosidade. O preço não está diferente. O professor França acabou disse, por isso nós estamos aqui numa simetria, que na hora que você estabelecer, será que o preso está ali satisfeito ou será que efetivamente a culpabilidade dele vai lhe impedir de trabalhar? Não. O que precisa, o que é necessário é que a legislação ela seja o quê? Igualitária. Nós estamos vendo uma sociedade absolutamente diferenciada, onde os valores morais, os valores éticos, eles estão ficando para trás. O França acabou de falar que a questão do peixe,
Isso é verdade, não precisa ir muito longe não. Eu estou aqui em Alagoas, é fácil de colocar isso. Então o trabalho, de um modo geral, as situações existem. Por exemplo, eu disse na passagem anterior, como é que eu poderia, por exemplo, em relação às férias, como é que eu ia levar as suas férias? Talvez até a família da vítima poderia criar uma situação inusitada, não é? Há um início de projeto em relação para equiparar alguns direitos. Me deixa mais, por favor, entendeu? O projeto está começando a se estabelecer, inclusive encampado pelo AB, estava até vendo isso aí. É o seguinte, ora, eu igual, eu vou dar um exemplo um pouco forte para vocês entenderem a necessidade do preso ele ser motivado a trabalhar, porque não tem motivação, né, gente? A motivação é permanecer e sair. A própria LEP diz, para cada 12 horas de trabalho, né, um dia, para cada 3 dias, etc. Enfim, os empregados domésticos saíram da CLT de um modo geral e entraram e voltaram com os direitos, porque o preso não pode. Será que toda a mobilidade tem que caber nas costas? Quem está fora é obrigado a suportar essa dor. E quantos presos aqui, para não me entender, quantos casos já tive no escritório de pessoas que tinham familiares presos e queriam entrar com ação contra a União, ou então o INSS de um modo geral, porque não estavam recebendo o devido valor, já que aquela pessoa, além de ser preso, estava trabalhando e era deficiente. E ali absorve isso. O Hugo disse uma coisa interessante. Nós precisamos efetivamente, estudantes, pesquisadores, curiosos, nós precisamos tratar este tema que me torna agora feliz por estar aqui. Muito obrigado, meus amigos. Uma realidade nua e crua, sem subterfúgio nem arrudeios. Se nós não tratarmos dessa maneira, nós estaremos o quê? Arrudeando e não vamos chegar a lugar. Essa é a essência da coisa. É possível, é necessário, é urgente e é inafastável esse direito. Agora, preciso que o debate se prolongue um pouco mais. Algumas pessoas que estão aqui presentes talvez não saibam as dimensões da nossa população carcerária. Então, para quem ainda não sabe, fiquem sabendo que nós temos a terceira maior população carcerária do mundo e o horizonte é sombrio. Porque se a gente tiver algumas alterações que estão vislumbrando para agora, por exemplo, a redução da maioridade penal, entre o novo Código Penal, nós rapidamente vamos atingir segundo ou primeiro. Quem está se lamentando que o Brasil não está mais ganhando nada, a gente vai conquistar esse ranking nefasto, né? E portanto a gente está vivendo a situação do grande carceramento. Daí a gente entrar com um tema que muitas vezes ele é mal trabalhado, que é a questão da impunidade. Existe impunidade no Brasil? Claro que sim, claro que sim. Mas que impunidade é essa? Por exemplo, se a gente vai pegar os homicídios praticados no Brasil, é muito difícil precisar estatísticas e taxas, porque temos informações pouco seguras. Mas a gente chega a uma taxa de 90%, 92%, a depender do estado, de homicídios praticados que não geram prisão. Em compensação, se você vai no cárcere, você vai ver centenas de milhares de pessoas que praticaram crimes pouco violentos, furtos, estelionatos, crimes onde não há violência à pessoa, sem contar os crimes de drogas, e as pessoas estão sendo aprisionadas. Em outras palavras, a gente prende muito e mal. Muita gente que pratica crimes graves, que poderia sim estar preso, está aí solto, enquanto outros que praticam crimes muitas vezes leves, lembre-se que se o objetivo da pena é trazer algum benefício, essas pessoas quando entram no cárcere, a gente está simplesmente apagando qualquer possibilidade, ainda que remota, de ele voltar a conviver de uma forma mais tranquila no seio social. Então o Nelson Grey tinha uma frase que eu acho muito elucidadora. Ele dizia assim: a gente tem que deixar de querer matar moscas com bala de canhão. Então a gente tem que deixar de usar o instrumento mais poderoso que a gente tem, que é a prisão, com coisas que muitas vezes têm resoluções mais fáceis de forma mais leve. E começar a usar a prisão com muita cautela. Já está acabando meu tempo, estou vendo ali, esse relógio que fica nos coagindo, né? Então, só para concluir esse raciocínio, e a gente estava comentando isso de manhã, mas vou repetir porque conclui essa minha fala, existe uma média de 300 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos.
Se de uma hora para outra o sistema penal ficasse mais eficaz e esses mandados tivessem cumprimento, de uma hora para outra a gente ia ter quase 40% do sistema carcerário aumentado da noite para o dia. Sem contar com as possibilidades da gente usar medidas alternativas à prisão que não estão sendo utilizadas. É muito engraçado. A legislação às vezes progride para outros tipos de alternativas e evitar a prisão, para usar a prisão realmente nos casos mais sérios. Acredito inclusive que o Tiago vai aprofundar essa questão. E ao invés da gente usar essas medidas alternativas, a gente fica apostando sempre mais prisão. Só que normalmente a prisão ela é usada nos casos errados, com pessoas que muitas vezes não precisam. Então nossa população prisional é enorme. Mas se a gente fosse filtrar realmente os casos onde a prisão é realmente necessária, talvez a população diminuísse bastante. Isso é uma coisa que muitas vezes na sociedade a gente não vê sendo discutida. Me parece de extrema importância. Eu vou complementar, acho que como o Hugo já imaginava, boa parte do que ele falou agora. Só para vocês terem uma ideia, de 1990 até 2012, vocês têm ideia de quantos por cento aumentou a população carcerária brasileira? Dou uma dica. A nossa população em números absolutos aumentou 30%. 100%? 300%? 511%. Enquanto a população brasileira aumentou, num período de 22 anos, 30%. A população carcerária brasileira aumentou 511%. Só para instigar mais esses problemas, vale lembrar que dessa população carcerária, quase metade, acima de 42%, são de presos provisórios. Presos provisórios são pessoas que estão respondendo a processo. São indivíduos que, teoricamente, e numa teoria muito teórica, para refrasear isso de uma forma mais enfática, são indivíduos que estão presumidamente inocentes. Mais de 40%. Em Alagoas, esse número chega a quase 48%. Em Pernambuco, a 54%. Nós temos dados muito interessantes sobre isso. A legislação processual penal foi modificada muito recentemente, dizendo: ó, juiz, você não precisa prender. Não mande para cá. Você pode utilizar o monitoramento eletrônico, deixar esse cara preso em casa, onde ele vai ser sustentado pela sua própria família. Você pode obrigar esse cara que se afaste das testemunhas, se afaste da vítima. Você pode obrigar esse cara que não sai de casa. Você pode impor uma série de medidas cautelares diferentes da prisão, que por muitas vezes são muito mais efetivas do que a prisão em si. Por exemplo, um indivíduo que praticou um crime contra a administração pública. Eu afasto ele do local onde ele cometeu o crime, vai ser impossível ele continuar reiterando. O problema é que a gente tem na mente que prisão é pena. Só que o cara que não teve ainda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele não tem como ser apenado. A prisão dele não é pena. Ou melhor, não deveria ser. E se não a pena, é o que é? Quando o professor falou sobre o caso dos Nardoni, eu pergunto a vocês, por que eles foram presos durante o processo? Vocês acham que aquele casal era um risco para a sociedade? A ordem pública, a soltura deles, eles sairiam matando todo mundo? O crime de homicídio foi o crime que eles praticaram, supostamente? É preciso que a gente repense a estrutura prisional em termos de finalidade. E, acima de tudo, repense o sistema baseado nisso. Porque, imagina, desses 40%, 42% dos presos provisórios, eu ouso dizer que 90% são de prisões indevidas. Reduza isso. O quanto de vagas nós não teríamos no sistema e o quão melhor o sistema poderia tratar aqueles que realmente merecem a pimenta. Aumentando as questões técnicas sobre esses números, existe normalmente um mito muito forte, que Marcos Anderson mencionou bem na sua apresentação,
que é partir de imediato para o confronto com o auxílio-reclusão, por exemplo. Junto a discursos como ser contra a favor da redução da maioridade penal, parece que em algumas palavras mágicas estaria a solução de todos os problemas. Só em examinar os pressupostos do auxílio-reclusão já se desmonta essa questão. Veja os pressupostos. Segundo o artigo 201, inciso 4 da Constituição, o auxílio-reclusão é destinado para presos que sejam segurados da Previdência de baixa renda. Vejam bem, quantos que estão presos estariam contribuindo para a Previdência por 24 meses, poderiam comprovar uma renda legal para poder receber esse benefício, considerando a dificuldade para quem estiver aguardando o julgamento receber esse benefício, estariam lidando com condenados. Mas esse problema não para por aí. Ainda mais para evitar distorções no valor, em 2009 o Supremo Tribunal Federal julgou critérios para cálculo que faziam com que se assemelhasse ao salário mínimo, fazendo com que fosse evitado que alguém no futuro pudesse talvez enriquecer recebendo a absurda quantia, quem sabe, de R$ 1.400. Então, tínhamos algo a mais para chamar a atenção. Se já era estranho imaginar qual é a figura do preso, quantos presos será que poderiam receber isso. Mas há algo mais, o Ministério não ajuda. O Ministério da Previdência descreve o que fazer para obter esse benefício. Quem procurar o site do Ministério vai ver o seguinte texto. O benefício pode ser solicitado, vamos lembrar que as pessoas estão presas, e o benefício é destinado para suas famílias, se forem pessoas de baixa renda. E pensar que de baixa renda, provavelmente família até 2 salários mínimos, família inteira, provavelmente não pode pagar advogado. A dificuldade que tem para reivindicar burocraticamente qualquer coisa. O site do Ministério tem assim. Pode ser solicitado por meio de agendamento prévio, pelo portal da Previdência Social na internet, pelo telefone 135 ou nas agências da Previdência Social. Imaginemos quantos que no sufoco para serem atendidos pela Defensoria Pública superlotada vão voltar depois da condenação ou depois da prisão de um ente querido para lembrar de pedir isso ainda mais. Há normalmente um desvio quando se coloca os números de milhões de reais para esse benefício, porque há previsão orçamentária do INSS do que é destinado para isso. Só 5% da massa carcerária, já disse agora para mim, consegue ter direito a isso. Então, por que esse desespero com esse benefício? Porque é mais fácil do que entender o problema. A gente vai, digamos assim, para essa última rodada dos 3 minutos correntes, aí se tiver fecha a rodada e logo na sequência a gente abre para alguns questionamentos, algumas considerações. E vocês estão aqui nos ouvindo. Bom, eu quero refletir sobre o questionamento que me foi feito outra vez, no outro debate, por um colega, pesquisador, que parece muito pertinente. Você sabe de onde vem aquele sujeito que é celebrizado pela mídia por ter praticado um crime bárbaro? E eu me vi um pouco pensativo e ele disse: vem do sistema carcerário. É aquele que entrou, e eu estou podendo constatar isso, professor Marcos Adilson, nas andanças que eu tenho feito pelo país. Já visitamos na Coordenação Nacional 10 estados, só visitando unidade prisional. O sujeito entra por ter praticado 155, sai e volta depois por acusação de latrocínio, 157 qualificado, 158, 159, 121. Ou seja, nós estamos efetivamente pagando alguém que dentro do cárcere foi selecionado pelo sistema, caiu na malha fina do sistema de segurança e vai passar por uma formação em desumanização. Vai voltar para o seio da nossa convivência, dando tudo aquilo que ele recebeu lá dentro, e não é amor, carinho e compreensão. Então, esse problema da violência
parece que é algo que precisa ser discutido muito antes do sistema carcerário. Violência vem de dentro de casa. Quando a gente pega o nosso filho, ele se afasta de nós e nós dizemos: olha o bicho-papão, ele volta correndo, assustado. O bicho-papão, ali a gente já praticou um ato violento, já incutiu na cabeça dele noções de violência, de ansiedade, que não nos ajudam na criação, noções de democracia dentro de casa. Por que eu não vou sair, papai? Por que não? Não, por que não? Pô, fundamenta o teu não, né? Diz por que você não quer que a pessoa saia, né? Fomenta dentro de casa, noções democráticas, para que aquilo seja, no dia a dia dela, algo normal, natural. É isso que tem nos faltado. É esse tipo de discussão que tem sido negligenciada por nós. Nós, infelizmente, vivemos... o Brasil, infelizmente, adota a tática do enxugar gelo. O sistema prisional, infelizmente, é uma máquina de enxugar gelo, é uma máquina de degeneração da personalidade humana. Eu, com sinceridade, nessas vistorias, passo 1 hora, 2, 3 no máximo dentro das unidades prisionais e saio muito pior do que eu entrei. Imagina um sujeito, por melhor que seja a unidade prisional, que passa anos lá dentro, como é que ele não vai sair tendo sido aquele sistema financiado por nós? E não é um sistema barato. A média de gasto com preso no Brasil é de cerca de R$3.000, R$2.500 a R$3.000, enquanto que a média de gasto com estudante, com aluno, é de R$562 no Brasil. Por mês, perdão, por mês, 3.000 por mês, por preso. Pessoal, veja só, uma coisa que o professor França falou que é muito importante, é você verificar 2 vieses que eu tenho em relação ao que eu vou aplicar ao apenado. Veja só, é óbvio que eu quero punir essa pessoa, sem dúvida que eu quero punir essa pessoa, mas o que menos se preocupa é, na verdade, você trabalhar essa pessoa para que ela volte a delinquir. Isso necessariamente não passa só pelo aspecto ressocializador, mas pela questão preventiva. Ou seja, eu tenho um critério de eficácia de evitar que essa pessoa volte a delinquir. E aí, veja só, nesse aspecto, a mídia ela tem um grande papel, como o França falou. Eu verifico que, na verdade, é uma cobrança maior justamente sobre essas pessoas que já passaram pelo sistema carcerário e voltaram a delinquir. E aí, qual é a resposta que essa pessoa busca? A punição que foi dada. Essa pessoa foi ineficaz. Eu preciso de mais. Veja que, na verdade, o argumento da mídia é um argumento meio doentio por punição atual, de qualquer forma, a qualquer preço. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer, que ele vai se tornar bonzinho, porque provavelmente ele não é bonzinho, ele é mau, e a pessoa mal tem que ser tratada sempre da pior forma possível. O que é que você vai verificar na prática? Hoje saiu uma reportagem do Globo, que eu acho que vocês viram, até peguei para dar uma olhada aqui. Ontem, se eu não me engano, um juiz, ele soltou um menor, e na saída do fórum foi assaltado por esse menor. Não sei se vocês viram isso. É falsa a história? Certo. Sendo falsa, calma lá. Sendo falsa ou não, hoje um professor, eu acho que do Rio Grande do Sul, foi de Minas Gerais, postou o seguinte, e é um cara vinculado, ele é doutor em comunicação social, mestre em comunicação social e chefe do Centro de Comunicação Social da Universidade. Olha o que ele postou. Bem feito. Tomara que futuramente esse marginal entre na casa do juiz, estupre a mulher dele, a filha e outras mulheres da família dele. Aí, quem sabe, ele possa ver quem merece ficar solto e quem merece ficar preso. Bem feito. Só vou ler para vocês aqui a titulação desse cidadão. Ele é chefe do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Ele é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade do Rio de Janeiro, uma das maiores faculdades do Brasil, onde a maioria dos ministros do STF passaram por essa faculdade. Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e é concursado nessa Universidade Federal de Viçosa. São essas pessoas que criam a imagem do que deve se fazer sobre essas pessoas que são apenadas. E
que são pessoas que muitas vezes estão dentro da academia passando algumas coisas para vocês. Basta vocês refletirem sobre que informações chegam a vocês, pessoal. Cuidado com informações que chegam pela internet. Mudando a imagem de uma pessoa, nunca se consegue chegar ao patamar anterior, caso ele seja absorvido, caso aquilo seja mentira. Então, se aprofundem nisso que vocês repassam, compartilhem em Facebook, WhatsApp, etc. Tanto é que a informação que eu ia passar agora, acabei de descobrir que era fake. E esse cara, sem saber da informação, fez esse tipo de declaração bem rápido. É lamentável. Bom, fica uma pergunta. Como é que nós vamos fazer se, sendo fake ou não, alguém efetivamente assalta um juiz, se verdade fosse? Imagine se ele fosse trabalhar, ao invés de trabalhar, fosse assaltar. Exercer um novo mistério. Não é? Então agora eu roubava umas coisinhas, agora eu vou ser estuprador, vou ser pra onde? Ficaria difícil, nem o Estado pagando. Tem uma solução interessante e eu me vinculei a ela depois que comecei a tratar desse trabalho. É que o trabalho penitenciário começa dentro. Agora nós temos alguns percalços, né? Porque é muito caro para manter. Mas se ele começasse lá dentro, ele evitaria esse gasto excessivo que o professor Sérgio bem aclarou para todos nós. Dentro, começar a tirar o quê? A ociosidade. Porque é uma clínica, entendeu? De pós-graduação, de pós-doc, não é? Em crime. Porque você começa de uma maneira sutil, às vezes chegando a um presídio, coisa parecida, o sistema lhe absorve com um carinho grandioso, não é? Ninguém fala em trabalhar lá, não, expressão, sinônimo de trabalhar, entendeu? É dar prosseguimento às condições de quê? De delinquir. Quando você diz, vamos trabalhar, eu me recordo, sou como velho assim, entendeu? Pessoas daqui que são mais velhos que eu, não é? Aqueles filmes antigos, né, americanos em que estavam os presos todos com uma bola desse tamanho, construindo as ferrovias. Estavam ganhando para aquilo. Depois mudaram, porque ele pesava, né? Então foi o seguinte, vamos estabelecer um critério para que a família ganhe. Aí vem o retorno. Então, a saída inicial não é, ou é também, equiparar o direito dos presos à CLT, que é muito vantajoso para todo mundo. Você chega para o seu patrão e diz, bom, e as minhas férias? E o meu férias? Por que eu não estou registrado? Né? Lá dentro, possivelmente, o mundo pode ser até pequeno, eu não tenho cidade, efetivamente, cabe de meus colegas dizer. Lá dentro tem pessoas, talvez, que tenham essa intenção de progredir e sair dali, porque, na verdade, o professor França disse, entendeu? Você vai para ali, você volta, entendeu? Com a alma ensanguentada. Já se disse que ali eram jaulas, mas todo animal ele pode ser domesticado, todo ele. E pelo trabalho, a vontade, porque nem sempre a delinquência é consequência lógica ou direta daquilo que você fez. E nem sempre a nossa justiça é tão capaz de colocar no lugar de cada um o direito que isso está sendo exercido. Então, efetivamente, o seguinte, o trabalho, apesar de eu não concordar muito com essa história, eu presumo que o professor Sérgio não, o trabalho enobrece o homem, essa historinha não é tão bem assim como a gente pensa, né? Basta você começar a ganhar pouco e o outro ganhar mais que você e fazer a mesma função. Mas no momento que você incentiva isso, presumo que efetivamente haverá condições de a gente melhorar um pouquinho, com muita dificuldade, a justiça. Bom, o presídio, o cárcere no geral, a gente pode dizer que ele é um locus, um lugar de esquecimento, de anulação do eu, uma espécie de purgatório social. E, mais uma vez, tratando das palavras do Nelson Hungria, do Grandioso, ele dizia, já na época, lá atrás, na década de 40, que a prisão no Brasil serve somente para os 3P, ou seja, pobres, putas e pretos. Na época, as prostitutas eram perseguidas por vadiagem, né? Hoje em dia, talvez, a gente tenha muito menos prisionização de prostitutas, mas certamente a população carcerária continua selecionada, principalmente por pessoas pobres e negras. Quem duvida é só entrar lá nos mapas do Ministério da Justiça e do DEPEN. Você vai ver lá, o perfil do preso, ele é analfabeto, pobre e geralmente negro. Significa dizer que esse segmento da população é o único que pratica crime? Lógico que não.
mas nós estamos reproduzindo uma solução que só serve para uma parcela da população, ou seja, a gente está reproduzindo um controle social que está reforçando uma marginalização que já existia antes da cadeia, antes da prisão. É como se a prisão fosse um reforço para a exclusão social. Dizendo isso, pessoal, a gente vai voltar, já que é a última fala corrida, para um grave problema da reincidência. A prisão, ela reforça no eu, na autoimagem, na minha visão de mim mesmo, estereótipos. Então é aquele tipo de coisa. Se eu já não tinha emprego, se eu já não tinha oportunidade social, a partir do momento que eu entro na prisão, tanto os outros vão me ver como um marginal para todo sempre, porque não existe ex-prisioneiro, o carimbo está lá na testa, gravado a fogo, a ferro e fogo. Então, se eu não tinha oportunidade antes, muito menos terei depois. Como também, mesmo inconscientemente, a minha visão de mim mesmo se altera, porque a gente diz que a personalidade do preso ela é literalmente deformada. E aí a gente vê aquele sentimento que o Bruno já tinha falado, esse princípio o Foucault chama de lese eligibility, ou seja, o preso ele tem que estar sempre bem pior do que a pessoa mais pobre e miserável da sociedade. Então veja, se já entra quem é pobre, lá ele tem que sofrer muito mais. Então se quem está fora é desempregado, quem está dentro não pode trabalhar. Ah, não, mas vamos reforçar o trabalho do preso para que ele tenha oportunidade social. Tudo bem, então vamos fazer ele fabricar naviozinho com palito de picolé, colar bola de futebol, sem menosprezar esse tipo de função, mas convenhamos, isso nunca vai ser um tipo de atividade produtiva que ele vai usar quando ele sair da cadeia. Então, por mais que seja uma atividade para ocupar o tempo ocioso, a gente tem que pensar se realmente isso tem alguma finalidade de ressocialização, e me parece que não. Então, mais uma vez, justamente por conta desses estigmas, a gente tem as taxas de reincidência tão altas que, muito embora mais uma vez as taxas não sejam muito seguras, mas certamente ultrapassa 60%. Isso é muito fácil você acompanhar quando você vê uma mesma pessoa que já é conhecida dos agentes penitenciários, porque já voltou várias e várias vezes por cárcere. E justamente